Vamos conversar aí sobre essa questão do casamento, né, dessa união entre dois seres, né? E um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, como está escrito nos textos sagrados, já que estamos lendo os textos sagrados, sabendo nós que existem uniões de sexos iguais, né? E que, não é a esses casamentos que os textos sagrados estão se referindo. Está se referindo àqueles do qual pode advir prole, né? Mas nada impede a união de pessoas do mesmo sexo, porque coloca sempre os seres que se unem sob o império da lei de amor, né? Então, é isso que está nesse texto. Quando fala da indissolubilidade do casamento, vocês se lembram que no Brasil, até bem pouco tempo, o casamento era indissolúvel. Indissolúvel. O que é algo solúvel? É algo que você coloca num líquido e ele se desfaz, né? Algo que é indissolúvel, você coloca num líquido e ele não se desfaz. Então, o casamento indissolúvel era aquele que não podia ser desfeito, em que pesem as circunstâncias futuras serem completamente diferentes daquelas do momento em que a união se realizou. Então, quantas pessoas que nós vemos que se casam por questões, claro que sempre tem no início do casamento uma afeição recíproca, né? Uma afinidade mínima que seja, mas é também muito corriqueiro que pelo menos uma das partes tenha um interesse que não seja exatamente se vincular àquela pessoa específica, mas a casar em si. O casamento fica sendo um fim em si mesmo. Então, muitas jovens que eram muito oprimidas na família, viam no casamento uma forma de libertação, mal sabendo elas que ao se casarem, talvez iriam sair de um jugo para outro, talvez muito mais cruel e doloroso. Então, também os casamentos que até pouquíssimo tempo eram arranjados, não é? Conheço histórias na minha família, amigos, próximos mesmo, que casaram dessa forma. E muitas culturas também os casamentos são realizados assim. E então, o que é que vai manter um casamento? Então, o que é que está nos textos sagrados? Nós vemos, por exemplo, no Decálogo, o Decálogo, né, que são os 10 mandamentos, ele está descrito no livro de Êxodo e no livro de Deuteronômio. Há alguma diferença de texto entre esses dois aí. Mas, em ambos, a figura da mulher era equiparada à coisa, a uma coisa, a um objeto, ela era uma propriedade da casa, tanto da casa dos pais, quanto da casa
do marido. Porque quando nós vemos no texto sagrado assim, não adulterarás, quando ele fala desse adultério, não está se referindo à relação conjugal, está se referindo a não fazer uma interpretação adúltera da lei, não interpretar a lei de Deus segundo o próprio entendimento, ou como os judeus fizeram, não é? Com o passar do tempo, eles foram dando interpretações cada vez mais adulteradas da lei. Então, esse adultério que está nos 10 mandamentos não é o adultério conjugal. Por quê? Porque nos 10 mandamentos, quando a lei, né, fala da mulher, ele fala: não cobiçarás a mulher do próximo, nem nada da sua casa, nem o seu boi, nem o seu asno, nem o seu servo. Mais ou menos assim a redação. No Deuteronômio também é parecida. Ou seja, não desejarás, não cobiçarás as coisas do seu próximo. Porque Moisés nos trazia a ideia de justiça. Porque a lei começava a ser revelada aos homens. Então, a lei de Deus é a lei de justiça, de amor e de caridade. Não é possível compreender o amor sem compreender primeiro a justiça. Então, Moisés, ele traz as primeiras ideias de justiça, que é a virtude de dar a cada um o que é seu. Então, quando ele fala não cobiçar a mulher do próximo, nem nada que está na sua casa, nem o seu boi, nem o seu asno, ele está dizendo que a mulher é uma propriedade do marido. Entenderam? Então, é isso que é a mulher. Então, não é possível fazer um adultério ali. E é por isso que os homens davam carta de divórcio para suas mulheres. Os homens podiam, a mulher não podia se divorciar, ela se divorciar do homem, porque ela era uma coisa. Mas o homem podia se divorciar da mulher, entenderam? Dava uma carta ali de divórcio. Então, o que é que eles... Mas quando a mulher era pega em adultério, aí adultério conjugal, aí seria o adultério conjugal, ela sofria a pena de morte por lapidação, né? Ela era apedrejada até a morte. Então, é isso que eles vêm tentar Jesus, não é? Que ele, mais uma vez, perguntando a Jesus assim, ó, será permitido a um homem despedir a sua mulher? Por qualquer motivo? Porque era permitido na lei no Antigo Testamento, era permitido, eles podiam fazer isso, porque ela era uma coisa. Ele dava o divórcio para a mulher quando não gostava mais dela e arrumava outra. Então, aí Jesus responde. Ele não responde diretamente essa pergunta. Ele faz com que aquele que está perguntando reflita dentro de um contexto, dentro de uma circunstância. Então, ele fala assim, ó, então Jesus respondeu, não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? Então, homem, aqui a humanidade, né? Quando ele fala o homem, ele criou o homem macho e o homem fêmea. Por isso que nós dizemos que, na verdade, nós temos as polaridades, masculina e feminina. E por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne.
Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Então, é isso que Jesus fala, ele remete, então, ao princípio, né? Então, ele diz assim, ó, por que então retrucaram eles, né? Se era assim. Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Porque, primeiro, por que Moisés permitiu o divórcio, que o homem desse carta de divórcio para a mulher? Porque quando um marido enjoava da mulher, ele matava ela. Sabia? Ele dava um jeito de fazer ela morrer. Ele morria com ela, entendeu? Ela não Cansei de morria assim. você, Márcia. Cansei de você, quero outra. É outra, aí o que ele fazia? Ele dava um jeito dela morrer, sabe? Claro que não era só um assassinato que todo mundo via, mas todo mundo sabia que aquela mulher tinha morrido porque o cara enjoou dela. Aí Moisés abrandou isso, porque quando ele permitiu, olha que interessante, gente. Isso chama-se evolução do pensamento moral, evolução do pensamento jurídico. Nós estudamos isso, sabe? Quando a gente faz o curso de Direito, como que foi evoluindo isso, esse entendimento, a consciência, não é? Então, Moisés, vendo que as mulheres eram mortas por seus maridos, claro que sorrateiramente, ele falou, não, se você enjoar, você pode dar carta de divórcio para ela. Ela não pode dar carta de divórcio para você, mas você pode dar para ela, entendeu? Pelo Querendo ou menos ela não, ficava viva. não é? Querendo ou não, exato, querendo ou não, ainda chorando, era uma forma dela ficar viva, certo? Aí Jesus diz assim, ó, então ele diz assim, ó, por que Moisés, então, dizia que o marido, né, ordenava, desse à mulher um escrito de separação, ele dava uma carta para que essa mulher pudesse mostrar que, então, ela foi despedida e ela podia voltar para a casa dos pais. Só que ela voltava para a casa dos pais, mas ela não era mais nem considerada um ser humano, praticamente, né? Aí Jesus diz assim, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Então, foi por causa da dureza do coração dos homens, deles, que na verdade se casavam por interesse, às vezes para pegar um dote, ou porque tem aquela coisa mesmo masculina, do excesso de hormônio, testosterona e tal, e de repente não quer mais aquela mulher. Então, ele é o coração duro, né? Então, aí Jesus fala, mas no começo não foi assim, porque no começo as uniões eram feitas com base na lei de amor, né? Então, por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, então aí Jesus traz a possibilidade, ele podia despedir a mulher, mas se ela adulterasse, se ela, vamos dizer assim, se ela rompesse com a relação conjugal do ponto de vista da fidelidade, certo? No entanto, só quem podia adulterar era a mulher, o homem não adulterava, entenderam? O adultério só existia para ela. Quando ele fala não cometereis adultério, não está se referindo aos dois, está se referindo à interpretação da lei. Fala, Ivone. Estou ficando tão indignada. Jesus, tem misericórdia. Ai, ai, ai. Vamos continuar. Mas pior que era assim mesmo. Você está ficando indignada, né, amiga? Mas olha,
que era desse modelo aí. E eu vou Ô, te falar que gente, eu acho que eu seria morta naquela época, porque se eu tivesse naquela época do jeito que eu sou hoje, eu já não tava mais não, filha. Já tinha morrido. Pensa num trem difícil era ser mulher naquela época. E tá difícil ainda, né? Eu já tinha morrido. Elas, Eu já tinha elas eram morrido. subjugadas ao homem, elas não tinham direito. nada, ela era uma coisa, entendeu? Era um Tanto que objeto. só quem cometia o adultério conjugal era a mulher, o homem não cometia. Então, o que é que Jesus diz, né? Ele fala que, então, ele achava que era possível o homem dar carta de divórcio quando a mulher cometesse adultério. Ou seja, ele restringiu, vocês estão vendo, que antes era possível por qualquer motivo, não tinha nem que falar qual o motivo. Simplesmente não quero mais essa, entendeu? E pronto. Dava carta de divórcio, ela ficava só no mundo, e a família dela, se não quisesse também, deixava, jogava ela para lá. Então, ele diz que o homem que fizesse isso, despedisse a sua mulher e desposasse outra, cometia adultério. Entendeu? E aquele que desposasse a mulher que o outro despediu também cometia adultério. Ou seja, Jesus estava com isso querendo restringir essa insegurança absoluta que a mulher tinha, né, na relação conjugal. Ela não tinha segurança nenhuma, nada. Né? Era menos do que uma coisa. Até porque, às vezes, eles gostavam mais de um asno, de um boi, do que da mulher. Né? Então, é isso. Então, Jesus está falando da lei de amor. Né? Essa é a única lei que deve ser observada nas uniões. E nós vamos dizer, não, mas hoje todo mundo casa por amor, casa na igreja, bonitinho, véu, Rinaldo, aquela coisa. Gente, isso não significa, porque às vezes tem um interesse inconsciente, nem a pessoa sabe que ela está casando por interesse. A mulher, muitas vezes, nem tanto hoje, que as mulheres já estão adquirindo uma independência financeira, né? Mas quando a mulher era ali, né, meio que uma coisa também da família, gente, a mulher, nós temos uma ideia, no direito romano, né, e depois, até pouquíssimos tempos na Itália, a mulher, ela não tinha direito à herança, sabe? Por isso os pais tinham que achar um casamento bom para elas, porque elas não tinham direito à herança, não herdavam nada. O máximo que, se a família tinha posses, davam um dote para ela para conseguir um bom casamento, sabe? E aí ela ficava ali uma escrava, né? Uma escrava daquele marido. E até hoje, nós vemos mulheres que se submetem à violência doméstica, às vezes não é nem violência física, mas a violência moral, ou às vezes ela não suporta mais aquela pessoa mesmo, ela não tem afeição por aquele marido, mas ela fica por questões financeiras. Por isso. Porque se ela se separa, como que ela vai se sustentar? Né? Como que ela vai se manter? Se ela nunca trabalhou, ou ela trabalha, mas não é suficiente para manter aquele status. Às vezes, aí ele diz, né, também que nos casamentos onde existe posses, existe muito dinheiro, que Jesus fala aqui, ó. É, legal. Imutável, só algo que vem de Deus. Ou seja, as relações subordinadas à lei natural, né? Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países.
As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Brasil mesmo, a lei do divórcio é super recente. E assim que a lei do divórcio foi... E por quê, né? Porque era permitido, primeiro era indissolúvel, depois foi permitido desquite, só que quem era desquitado não podia casar, e aí aquelas uniões posteriores, elas ficavam marcadas, manchadas, por uma irregularidade, vamos dizer assim. A fulana é desquitada, ela nunca poderia casar, a fulana é desquitada, também não pode. Então, as pessoas continuavam presas, não é? A uma união que fracassou, né? Então, por isso que pela lei civil, o que é adultério conjugal, né? Num país, no outro não é. Existem países que existe bigamia, que é possível, para o homem, né? Que um homem pode ter várias mulheres, e isso é perfeitamente legal, cultural, apenas o que se exige é que esse homem, há duas condições para que ele tenha mais de uma mulher, 2, 3, quantas ele quiser. Desde que ele tenha condições financeiras de mantê-las, olha aí a coisificação da mulher, e que ele tenha condição física de tratar a todas afetivamente da mesma maneira, né? Distribuir o seu afeto com todas igualmente. Essa é a regra. Então, não é que país tal pode ter tantas mulheres. Pode, mas tem que ter dinheiro para suportar. Fala. Se ele não tratar igual, dá confusão, né? E ele nunca vai tratar igual. Nunca mais elas pensam, porque aqui em Jaru, tinha um homem que tinha 5 mulheres. E ele tinha filho com elas, e um dia ele dormia com um dia dormia com outra, e ela tinha 2 delas que trabalhavam na feira. E elas eram 2 que eram mulher dele, e elas trabalhavam juntas. Aí, com o tempo, eles foram morar tudo na mesma casa, essas 2 que trabalhavam, ajudavam ele. Ele era vendedor de alho, e elas foram para a feira vender alho, vender cebola, vender as coisas, ajudar ele a criar a molecada que eles tinham. Ele tinha um bando de filhos dessas mulheres. Imagina, né? Então, o que é isso? São reminiscências, não é? São reminiscências. Agora, o casamento que é feito pela união das almas gêmeas, que praticamente não existe, né? Nós não temos nem como saber o que é uma alma gêmea, né? Mas esse casamento que Jesus fala lá do início, esse daí, ele não se dissolve mesmo, porque o amor, há uma afinidade magnética que não está muito além do corpo, né? Então o casamento, a forma do casamento vai variar muito. Até pouco tempo, o casamento religioso no Brasil, ele era aceito como civil, em outros locais o único legítimo é o religioso, e assim vai, né? Em outros é necessário o casamento civil também. Então, há muitas diferenças, mas o que se vê realmente é a questão financeira determinando as uniões, sabe?
até para aquelas mulheres que sofrem violência, não é? Doméstica, às vezes não é, como eu digo, violência física, mas é violência moral, né? Indiferença, essas coisas. Então, fica aquelas duas pessoas em casa, uma espinhando a outra, agredindo a outra, não é? Não se amam, não se amam, mas permanecem juntas. Fala, Ivone. A minha mãe se casou, ela, naquela época, 29 anos já era coroa, quando ela se casou com meu pai, né? Então, ela, quando tinha em torno de uns 24, 25 anos, ela disse que apareceu um senhor aqui em Três Marias, um homem, que era garimpeiro, e ele tinha vários dentes de ouro. E ele se engraçou com a minha mãe. Minha mãe era uma ruiva de olhos verdes, cintura fina, né, muito bonita. A família da minha avó tem olhos azuis, olhos verdes, assim, as mulheres, sabe? Então, a minha avó, queria que minha mãe casasse com ele. Eu falei, de jeito nenhum que eu vou casar com esse homem. Ah, você já tá com 25 anos, tá ficando coroa, você Ficando tem que com a casar. titia, né? Ficando com É, a tia. casar. Aproveita que ele é rico, que ele é garimpeiro, não sei o que, não sei Vai o que. virar moça velha. Isso. Aí, a minha mãe não se casou. E ele se engraçou com a minha mãe, assim, a ponto dele oferecer pro meu avô umas pepitas de ouro para casar com a minha mãe. E, nossa, minha mãe tinha pavor dessa história. E meu avô falou, não, não quer casar, mas a minha avó queria que ela casasse. Aí ela conheceu meu pai com 27 anos, 28 anos, eram noivos, depois de um ano que tem que casar, né, casou com 29. E ela contava essa história. Ela falou, Deus me livre a casa daquele homem. Quer dizer, se meu avô não existisse, se minha avó fosse viúva, a minha avó teria dado a minha mão da minha mãe em casamento. E Porque se ele o teu dava para ela uma vida boa. E se o teu pai fosse uma pessoa também que tivesse interesses financeiros, né, que prezasse mais esse lado, seria Sim, obrigada ela a casar, porque é difícil para uma filha suportar a pressão, né, de um pai. E a pressão social, a pessoa morre de medo de ficar para titia, não é? E o pessoal falava assim, meu tio, né, o tio Gilmar, falava, ih, Zuzuma casou velha, 29 anos, gente, naquela época era coroa. Né? Tinha que casar rápido. Ah, Deus me livre. Minha mãe falava assim, Ivone tinha uns dentão, um dentão de ouro. Eu falei, mãe, a primeira noite você arrancava o dente dele e fugia. Nossa, Brincadeira, assim. Quando então, nós fomos para Fortaleza, o Grupo Espírita Paz e Harmonia, foi para um festival de corais em Fortaleza, nós ficamos num convento das Cordemarianas. Eu fiz muita amizade com uma moça lá, chama Lucília. Um nome até muito, muito bonito. A Lucília é filha, a mãe, os pais tiveram muitos filhos, e duas irmãs foram ser freiras, e ela estava nesse convento das Cortes Marianas, porque a Igreja Católica ajudava a sustentar a família, ajudava a sustentar a família, e sendo as duas freiras, a família, as crianças, as outras irmãs, teriam até estudo. Então, gente, esse é um casamento que a igreja fazia até mesmo com as pessoas, né? Tomando as pessoas da família para tornarem-se freiras, para a Igreja Católica ajudar a sustentar e a criar os outros irmãos. Então, exatamente. muito estranho. Isso aí. Muitas freiras, né? Porque tanto que a freira ela usa uma aliança, ela faz um casamento na hora da ordenação, ela veste um véu e ela faz um casamento com Jesus. Ela é casada com Jesus. Ela casa com a igreja, certo? E aí é isso mesmo. Então, mas nós sabemos que isso servia a interesses. Interesses de toda a ordem, né? Toda a ordem. Então, você imagine, não é? O quanto a nossa sociedade ainda precisa, né, de evoluir, né? Então, aí o Kardec, olha como Kardec é à frente, né, de tudo isso. Ele diz assim, ó, nas condições ordinárias significa no mais comum, tipo, em 90% dos casos, para não falar 95%,
Sabe, aquilo, o que é uma coisa ordinária? É que acontece numa ordem, sabe? Não é ordinária no sentido de que não presta, mas é no sentido de que acontece muito, né? Então, nas condições ordinárias do casamento, maioria dos casamentos, 90%, a lei de amor é tida em consideração? Pergunto. De modo nenhum, ele fala. Ele diz isso, de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. Veja, se essa afeição que existia lá no começo, ela se rompe ao longo da trajetória do casamento, é porque ela não era real, não era forte. Não era uma afeição verdadeira. Havia uma afinidade ali, às vezes a pessoa forçava a barra para gostar do outro, sabe? Ficava forçando, né? Mas, as mais das vezes, ou seja, na maioria das vezes, a afeição é rompida. Ela se rompe ao longo dessa trajetória. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Isso aqui é muito interessante. Quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, ou seja, orgulho, eu tenho um casamento, meu casamento é estável, as pessoas adoram falar essa palavra, eu tenho um casamento estável, não é? Tal. Então, há um orgulho. A estabilidade do casamento, muitas vezes, ela está centrada numa relação senhor-escravo, né? Em que um manda e o outro obedece. Mas, às vezes, há uma estabilidade, sim, em que há uma conjunção de forças, por exemplo, da vaidade também. Né? Da mulher, às vezes, falar, não sou casada, não vou me separar, porque a mulher divorciada, ela é vista com maus olhos. Né? Por isso que eu falei que o tema hoje é uma enforcada, né, falando de corda, né? Então, a vaidade, porque a pessoa, não, eu sou casada com fulano tem boa posição social, né? Tem dinheiro, da cupidez, né? Numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, às vezes, a estabilidade de um casamento está nisso. Né? Às vezes, um orgulho religioso. A pessoa fala, não, não vou me separar, porque o que vão falar de mim? Né? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já ouvi uma crítica a um companheiro espírita, um espírita falando do outro, dizendo assim, fulano está doente da alma, porque ele já está no terceiro casamento. Aí eu falei, nossa, mas esse é o critério para dizer que a pessoa está doente? Quem é que sabe lá? Quem é que vai julgar isso? Emmanuel disse que nós nunca podemos julgar, né, isso aí, não é? Então, ele diz assim, ó, quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, como tudo está de acordo, diz-se que o casamento é de conveniência. E quando as bolsas bem aquinhoadas, em dinheiro, né? Diz-se que os esposos igualmente o são, né? Bem aquinhoados e muito felizes onde ser. Eu conheço na minha família um casamento que se arrastou longos anos, porque nenhum dos dois queria separar para não dividir o patrimônio.
que ao dividir o patrimônio, ficam os dois menos ricos. E olha, ambos sofreram muito para não dividir, pura e simplesmente, o patrimônio, né? Então, aí existe até um entendimento popular e que é real. Quer dizer, ele não é real 100%, mas ele fala muita verdade. Ele diz assim, se você quer conhecer se existe afinidade verdadeira, se aquele casamento está regido pela lei de Deus, pela lei da natureza, você vai saber com relação ao homem masculino na relação, quando a mulher adoecer. Quando a mulher ficar doente, você vai saber se esse marido realmente tem afeição verdadeira pela mulher. Via de regra, quando a mulher adoece, a maioria dos homens abandonam essa mulher. Às vezes não abandona de uma forma ostensiva, por orgulho ou por qualquer coisa, mas ele, vamos dizer assim, escanteia ela, certo? Então, a saúde da mulher é a salvaguarda dela no casamento. E o dinheiro do homem é a salvaguarda dele com relação à mulher. Quando a mulher começa a ter que sustentar ela ou o marido, aquele casamento também acaba. Entenderam? Não sei se vocês entenderam. O homem que é uma mulher saudável, por quê? Porque ela é a serva das suas necessidades. É assim que ele enxerga a mulher. Serva das suas necessidades, de toda ordem. Necessidade sexual, necessidade, tem que ter uma cozinheira, uma lavadeira, uma passadeira, uma pessoa que organiza as coisas para ele. Se ela adoece, ela não vai mais desempenhar esses papéis. Então, e a mulher, o homem a sustenta. Então, mesmo a mulher que trabalha fora, que tem seu dinheiro, quando o marido entra em penúria financeira, é muito comum ela perder o amor. Às vezes até fica junto. Estou dizendo que vai separar, mas estou dizendo que a afeição experimenta ficar pobre, quem for rico, para ver se a mulher aguenta muito tempo sem começar a se tornar uma pessoa mais irascível, já não quer lavar mais a roupa dele, coisa que ela já fazia antes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É bem por aí, gente. Isso é muito cru, porque é isso que o Kardec está falando, né? Então, ele diz assim, nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraem, né? Podem suprir a lei do amor. Nada supre a lei do amor. Se esta não preside a união, se não é a lei de amor, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Esse a força não é na marra, é a força de algum interesse, alguma circunstância. Então, ele diz assim, torna-se um perjúrio se pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se às vezes criminosas. Não tem? Às vezes não chega no ponto de haver até um assassinato, mas tem violências graves, né? Aí ele fala dupla desgraça, né? Se os casamentos fossem feitos única e exclusivamente se observando a lei de amor, né? E aí essa questão da lei da natureza, no Evangelho também, capítulo 17, sede perfeitos, tem lá os caracteres do homem de bem.
E lá no penúltimo parágrafo, diz assim, ó, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seres. Então, que leis que devem ser respeitadas? As leis da natureza. A lei de amor é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Né? Então, é isso. Nós não estamos falando aqui que é para ir separando a torta e a direita, não é isso não. Mas que quando não é observado isso, não é? Então, e que nós não podemos julgar a ninguém. Emmanuel fala isso, não nos cabe julgar absolutamente nenhuma circunstância, não é? Eu sei que quando essa pessoa falou assim, fulano já está na terceira mulher, estava se referindo a um palestrante espírita. Eu falei, mas ei, eu sou divorciada. E você vai me julgar? Ele não sabia que eu era divorciada. Eu também não ia ficar falando da minha vida. Eu sou divorciada, e aí? E aí? Não posso mais dar palestra? Sou divorciada? O que você sabe? Né? Não sabe nada. Então, é isso, gente. Tá bom? Eu acho que nós aprendemos aí alguma coisinha, né? A próxima encarnação, porque para essa já foi, né? Não é?